Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, tanto faz você aglomerar aí atrás como aglomerar aqui na frente, certo? Dá no mesmo. E aí eu não fico aqui tão sozinho, eu estou na companhia desses irmãos aqui, mas vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção e a orientação dele nesta manhã, enquanto nós vamos nos voltar para a sua palavra. Deu uma piscada lá, eu não sei, aí apagou de novo. Ok, oremos. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunir ao redor da Tua Palavra, estudando, ó Deus, um texto tão maravilhoso como de Colossenses, e pedimos que Teu Espírito venha nos orientar, nos abençoar e nos ajudar, ó Deus, a compreender a Tua Palavra, principalmente aplicando-a às nossas vidas. Continua conosco, ó Deus, ajudando-nos, ó Pai, na jornada que há em entrelaçar os Teus princípios eternos às nossas circunstâncias temporais. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos hoje encerrando a lição número 10, ok? Que começa aí por volta da página 52, 53 e tal. E nós vamos fazer uma breve recapitulação e vamos retomar a partir da página 54. Mas antes de mais nada, vamos ler o nosso texto. Como eu expliquei na semana passada, o texto realmente da lição de hoje é o capítulo 3, do 1 ao 4, que é a... Quem lembra da palavrinha? Dobradiça, certo? Da parte mais de embasamento teológico para a parte aplicativa. Eu tenho que tomar muito cuidado com essas definições, porque algumas pessoas têm a ideia de que uma coisa é teoria e a outra é prática. Mais ou menos, né? Teologia não é algo sem relacionamento com a nossa vida. A gente tem falado isso desde o começo, tem visto isso desde o começo. Mas é óbvio que há uma diferença do que ele fala no capítulo 1 e no capítulo 2, e agora como ele vai exemplificar coisas do dia a dia, da convivência, da vivência dos colossenses e, é claro, de qualquer cristão, né? Bem, vamos lá, irmãos. Está projetado ali o nosso texto. Vamos ler juntos para você que está precisando ainda expulsar aí a cama das costas? Vamos lá? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nosso slide nos abandonou, percebi que os irmãos ficaram pelo caminho, mas vocês conhecem o texto, inclusive nós estamos relendo, né? Muito bem. Nós vamos proceder agora, irmãos, ainda na primeira página da nossa lição, a releitura dos nossos objetivos, também a título de recapitulação. Saber que em Cristo cada cristão está habilitado, tem todas as condições necessárias para viver a nova vida. Sentir segurança na vida ganha em Cristo e desejo de abandonar as coisas antigas para viver de acordo com a verdade do Evangelho. Agir pensando e buscando a Cristo, submetendo-se a Ele como Rei soberano, renunciando às coisas do mundo e vivendo de acordo com o Evangelho. Em resumo, irmãos, uma vez que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, a posição indiscutível, incomparável que o Senhor Jesus tem para com, ou na nossa vida, na verdade, em todo o universo, mas como isso se relaciona particularmente com a nossa vida, qual é a minha resposta a isso? A minha resposta não é atitudes religiosas, não é
seguir os mandamentos do Antigo Testamento, como certamente estavam sendo incluídos aí na igreja de Colossos, como uma necessidade para a salvação. Muito pelo contrário, alguém pode ir para o outro lado, então eu posso viver da maneira como eu quero? Claro que não. Há uma conduta, uma ética, uma moral cristã. A diferença, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui, é que aos Colossenses, semelhante aos Gálatas e semelhante a tantas igrejas hoje, as pessoas vinculam a conduta de alguém a aquilo que vai garantir a sua salvação. Quer sejam condutas religiosas ou a mesma forma de comportamento e tudo mais. Mas a verdade incômoda é que muita gente convertida e salva não vai ter necessariamente a melhor ética e a melhor moral do mundo. Por diversos motivos, às vezes até por ignorância, por falta de discipulado, por falta de ensino. Por outro lado, vai haver dentro dessa pessoa sempre a voz do Espírito e o conduzir do Espírito para uma conduta que vai contrastar com aquilo que tem no mundo, certo? Então, até certo ponto, o Espírito vai levar a pessoa, mas o ensino é importante para completar. Senão, Paulo não estaria mencionando o capítulo 3 em diante. Ele apenas daria a parte de fundamentação e dizer assim, agora, diante disso, vivam da maneira como vocês devem viver. Vocês sabem. Às vezes não. Por que às vezes não? Porque muitos dos comportamentos que a palavra de Deus vai endereçar, na segunda parte de Colossenses, na segunda parte de Efésios, estava na contramão da sociedade da época. Olha o Sermão da Montanha. Inclusive, ele é chamado de contracultura, porque ele ia contra o que era comum naqueles dias, inclusive por causa do pensamento judaico. A lei do olho por olho, dente por dente, é revista por Jesus, dizendo que sim, dentro da lei isso existia, para ter uma ordem social, inclusive. Mas daí que Jesus fala, eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos, orem por aquele que os persegue. Você vê, irmãos, como ele faz sempre uma releitura, porque ele está dizendo, você não vai se justificar na lei para agir sem misericórdia, para agir sem amor ao próximo e assim por diante. Então, essa releitura da cultura, irmãos, ela foi necessária no primeiro século e ela é necessária hoje também. Um missionário que trabalha, por exemplo, entre índios ou aborígenes ou culturas animistas na África, ele vai precisar mostrar a eles que determinados comportamentos não concordam, não com o ponto de vista ocidental, mas com o ponto de vista da ética cristã, da ética bíblica. E aqui vale um parênteses, boa parte, ou praticamente a totalidade da ética e da moral ocidental, ela existe por causa da fundamentação judaico-cristã. Sabia disso? Inclusive, essa é a crítica dos chamados progressistas, que eles querem libertar a sociedade das amarras da moral judaico-cristã. O progressismo, ele tem uma... E aí, por progressismo, debaixo desse guarda-chuva aí vai entrar a ideia socialista, às vezes comunista também, de esquerda em grande parte. Eles pintam-se como uma voz muito mais voltada para o resgate social, de distribuir, fazer o bem para todas as pessoas, assim por diante, ajudar aquele que teve menos chances até históricas, você conhece o discurso, e as minorias. Mas quando você vai examinar e você vai continuar andando no projeto deles, se você perguntar a um conservador e a um progressista, qual a opinião dele, por exemplo, sobre o poliamor? Você sabe o que é o poliamor? É o tal do trissal, não é mais casal, eles estão fazendo trissal. É um relacionamento com dois homens, uma mulher ou duas mulheres e um homem. Se você for perguntar a um lado e ao outro, este que está influenciado pela moral judaico-cristã vai dizer que este padrão é nocivo à sociedade. E é. Inclusive a própria psique da criança que está sendo criada nesse lar. Agora, se você for perguntar a um progressista, ele vai dizer, qual o problema? Isso é direito dele, vai ter uma série de argumentos e assim vai. Essa discussão, irmãos, jamais vai acabar. Porque essa é a diferença de cosmovisão, da forma como a pessoa enxerga a própria realidade. E aí você vai, com certeza, fazer um discurso que vai girar em círculos, ok? Bem, voltando ao nosso assunto aqui,
nós não estamos tateando no escuro. Nós temos um padrão bíblico, e esse padrão passa pela teologia, passa pela pessoa, particularmente de Cristo, e a sua posição, e a partir daí nós vamos mudar a nossa forma de enxergar este mundo. Vamos tomar, por exemplo, irmãos, eu nem entrei ainda na lição, o primeiro versículo que diz, repetindo aqui, digo do capítulo 3, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Existe uma posição extremada em que alguns cristãos antigamente começaram a não se importar em absoluto com este mundo, uma vez que eles têm que procurar as coisas que são do alto. E aí, isso é o famoso, irmãos, efeito pêndulo, né? Quando você vai para um extremo, a próxima turma, a próxima geração vai levar para o outro lado. E aí, por volta de 7 ou 8 décadas atrás, começou um movimento na Europa e depois nos Estados Unidos do evangelho social, aonde uma necessidade de ser relevante socialmente, isso não morreu, isso ainda existe em muitas igrejas, começou a encher as igrejas. O problema é que o social subiu e o espiritual, o querigmático, ou seja, a proclamação do evangelho, sumiu em absoluto. E aí igrejas e organizações investiram seu tempo e recursos em modificar o social, ajudar o necessitado, digamos assim. E é óbvio, meus irmãos, que esse não é o papel da igreja, é só você ler Atos. Nós tratamos disso uns anos atrás aí, quando falamos sobre finanças bíblicas, você não encontra um único mandamento, única ordem para a igreja, ok? Para que ela seja socialmente relevante. Toda vez no Novo Testamento que você vê pobres, necessitados, viúvas, órfãos sendo ajudados, são participantes daquela igreja. Ai, pastor, mas eu não gosto disso. Então você discute com Deus. Mas o que está em Atos é isso. E eu preguei isso também em Atos. Então não devemos ajudar o necessitado, o pobre, etc, etc. Devemos. Só não é papel da igreja. Eu estou fazendo a diferença aqui, irmãos, entre a instituição, a igreja e você. Você deve estender a mão ao próximo. Precisa fazer isso. Só não transfira sua responsabilidade para a igreja. Que geralmente é o que acontece. Essa igreja não... Quando você diz essa igreja, você está se incluindo, meu querido. Mas o que às vezes a pessoa quer é que a igreja tenha um programa, tenha um ministério para aliviar a minha consciência. Aí eu venho aqui, deixo 2 quilos de farinha, 3 quilos de arroz, né? E uma lata de ensopado. Olha, eu ajudei os próximos, porque eu estou ajudando com a minha igreja. Eu vejo que é exatamente por isso que nas páginas do Novo Testamento não ficou marcado a igreja como corpo fazendo isso, para que a responsabilidade do indivíduo não fosse esquecida. Ok? Então, meus irmãos, voltando, houve essa reação, né, a um afastamento de qualquer envolvimento com este mundo. Houve o pêndulo para o lado de lá do evangelho social. Qual é o meio termo? A nossa função, irmãos, neste mundo, primordial, é a pregação do evangelho. Pronto. Mas quando eu estou buscando as coisas que são lá do alto, isso inclui tudo aquilo que Jesus ensinou. E se isso inclui tudo aquilo que Jesus ensinou, inclui também o cuidado com este mundo. Porque o que eu me refiro que Jesus ensinou, eu estou me referindo a toda a palavra, porque Ele é Deus. E nós, desde o começo, irmãos, nós somos colocados como mordomos deste mundo. Lá no Jardim do Éden. Se você lê o livro de Francis Schaeffer, esqueci o nome desse livro, mas alguma coisa como A Morte do Homem e alguma coisa do planeta Terra. Esse livro é fabuloso porque é um livro resumindo sobre ecologia bíblica. E Francis Schaeffer fala claramente, irmãos, o nosso papel de cuidado com este mundo. Então, entre ser um eco-chato, ok? E um ecofóbico, entre ser aquele que abraça a árvore, ou vai para o supermercado pedir perdão aos bifes que estão lá, porque mataram a pobre da vaquinha, eu queria estar inventando, tá? Ou aquele que destrói tudo e acha que pode fazer o que quiser, tem o equilíbrio.
o uso e o preservar junto. Isso é o padrão bíblico. A terra é nossa. Mas assim como nós conservamos, reformamos e limpamos a nossa casa, nós temos que fazer com a nossa casa. E esse padrão, meus irmãos, também é buscar as coisas que são do alto. Quando Paulo coloca isso aqui, ele está se referindo viva biblicamente como uma marca de alguém que conheceu esse Senhor que é supremo. E não como alguma coisa que vai resultar na sua salvação, que é o grande problema do que está acontecendo aqui. Eu vou ler a introdução rapidinho, irmão, só para a gente também fazer a nossa recapitulação. Isso é também na primeira página da nossa lição. Paulo já havia dito que a obra de Cristo levou os cristãos à morte para este mundo. Sendo assim, os colossenses deveriam deixar toda a prática das regulamentações judaicas como meio de santificação. Isso é o final do capítulo 2. Cristo aplica nos cristãos uma nova vida que é baseada nesses 4 primeiros versículos, 3, 1 a 4. Por isso mesmo, Paulo inicia esta sessão com a conjunção portanto, que indica uma continuidade do seu pensamento. Poderia ser dito mais ou menos assim: já que vocês morreram em Cristo, 2:20, já que vocês ressuscitaram com Cristo, 3:1, vivam como tal. Para conseguirem viver como cristãos autênticos, era preciso que eles estivessem em Cristo. Sem Jesus, os colossenses seriam meramente judeus com os seus rituais que, e aí Paulo diz, não tem valor algum contra a sensualidade, que é a tradução da Almeida, ou na nossa NVI, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Esse é o final do versículo 23. Porém, em Cristo, eles teriam suas vidas renovadas. E aí vimos, irmãos, o primeiro ponto do versículo 1 e versículo 2, certo? Já nos atendo ao capítulo 3. Viva a nova vida em Cristo. Nós não vamos rever isso tudo, apenas os pontos. Os colossenses deveriam viver a nova vida em Cristo, buscando as coisas lá do alto, lá de cima, desculpe. Buscando coisas excelentes. A busca por coisas excelentes vem de uma condicional, isso tudo está na nossa lição anterior, a aula anterior, de um novo nascimento, de uma iniciativa externa, de uma comunhão e de honra a Cristo, certo? Eu não posso aqui, irmãos, revisar tudo isso, eu creio que você já assistiu a aula anterior, mas só para a gente pegar o fio da meada, porque agora nós vamos passar, sim, para a página 54 e começar a letra B, ainda nesse primeiro ponto. Viva a nova vida em Cristo. Então, repetindo, os colossenses deveriam viver a nova vida em Cristo, buscando as coisas lá de cima. Letra B, pensando coisas excelentes. Para o crente buscar as coisas lá do alto, ele precisa observar aí uma ordem recebida. Qual a ordem? Mantenham o pensamento. Calvino, no comentário do texto, explica: a palavra traduzida por pensar, pensar em, expressa antes assiduidade e intensidade de meta. Toda a vossa meditação quanto a isto, aplicar-vos a isto, vosso intelecto, a isto, a vossa mente. O pensamento deve estar encharcado do Cristo celestial. E aí, meus irmãos, eu lendo isso aqui, eu não tive como não lembrar de um sermão que eu assisti há bastante tempo do tão conhecido pastor batista Paul Washer, em que ele fala uma coisa interessante. Tem pessoas que passam dias e dias e dias gastando horas a fio com literatura, lazer e tudo mais secular, o que em si não possuem necessariamente algo ruim, se você escolhe qual o conteúdo que você submete à sua mente e tudo mais. O lazer, o divertimento tem o seu lugar, mas veja a observação que ele faz nesse sermão, e eu estou aqui parafraseando, né? Você não pode esperar gastar horas infindas em um entretenimento, em um lazer secular, e depois gastar 5 minutos em oração e esperar ser cheio de Deus. E eu entendo o que ele está falando, irmãos. Ele está falando não sobre uma vida ascética. Eu vou vender minha televisão, não vou nem vender, porque eu não quero esse mal para outra pessoa. Eu vou jogar lá no lixão, porque ela é do diabo. Então, eu não posso esperar, meus irmãos, ou desejar ter uma vida ascética dessa, porque isso não existe, isso não tem elo com a nossa realidade. Não é isso que ele está falando. Mas, por outro lado, eu não posso desejar também ter uma vida cheia de atividades e comportamentos
do mundo seculares e depois, eu já fiz o meu devocional hoje, e aquilo se restringir e ser a única coisa, ou a única influência espiritual que existe na minha vida. Ontem ou anteontem, no grupo de pastores que eu participo, um colega estava falando exatamente sobre isso. Ele estava se referindo como ele estava trabalhando com a sua igreja, com inclusive cartazes e certos slogans, sobre a ilusão de você gastar 2 horas em um culto durante a semana e esperar que a sua vida seja espiritualmente bem-sucedida. Isso já denuncia que ele estava preocupado porque uma boa parte da membresia não estava na IBD. Porque 2 horas é o culto dele da noite. Então ele dizia, você não pode esperar gastar 2 horas de uma semana de 7 dias vezes 24 e esperar crescimento espiritual. E aí, esse grupo é muito bom, irmãos, porque vários deram seus testemunhos de como estão enfrentando a mesma situação e outros como têm tentado resolver isso. Porque, irmãos, isso é uma epidemia que vem de muito tempo. Eu me lembro de uma pessoa com a qual eu cresci, e quem me levou a Cristo foram meus avós, né? E geralmente, meus pais nessa época ainda estavam afastados do Evangelho. Eu ia sexta, sábado para a casa dos meus avós, para um espaço enorme lá, que eu até filmei, botei no grupo da igreja, né? Aquilo que vocês viram lá, na época que eu era pequeno, era 5 vezes maior, tinha mais propriedade, que depois foi tomada pelo poder público, mas enfim, eu ia para lá e tal, para domingo poder ir para a igreja com eles. E eu me lembro muitas e muitas vezes, está com sua Bíblia aí, Dani? Literalmente, esse meu parente chegava lá no sábado, domingo de manhã, tirava a Bíblia da estante. Charles Haddon Spurgeon tem uma frase perfeita sobre isso. A maioria das Bíblias dos cristãos de hoje tem poeira suficiente para poder você escrever condenação. Spurgeon também não dava mole, né? Vocês falam que eu dou perna na manga, né, eu, camarada? Mas essa é a realidade, irmãos, da maioria esmagadora dos cristãos. Essa dicotomia entre a casa do Senhor, entre aspas, e o resto da sua vida. Lá no grupo que eu mencionei, eu falei um pouco sobre os nossos conselhos, nossos hábitos para crescimento espiritual. Um devocional por dia. Certo? O que é por semana, irmãos? A presença em cada uma das atividades semanais da sua igreja. Um bom livro por mês, uma vigília por bimestre, uma conferência por semestre, certo? E a leitura da Bíblia toda durante um ano. O ponto aqui, meus irmãos, é que você não tem como sobreviver do domingo à noite. E tem muita gente na nossa igreja que tenta fazer essa proeza. Hoje, infelizmente, no café da manhã, minha esposa, olhando ali o celular, viu a foto de uma antiga membro da nossa igreja. Sorridente, feliz, maquiada, com as amigas na balada. Foi uma foto triste de se ver. Sabe por quê, irmãos? Ano após ano, após ano, após ano e após ano da vida dela, do esposo, eu tive inúmeras, trocentas conversas sobre a necessidade de regularidade na sua vida espiritual em casa, com eles, com a família, além da presença nas programações da igreja. A pior coisa de ter, irmãos, 40 anos de convertido é que você começa a pegar essa sabedoria do tempo. Tipo, eu vou cantar pedra, vai acontecer tal coisa. E eu cantei a pedra na época. Falei assim, vocês vão acabar desviados do evangelho e suas filhas vão lhe acompanhar. Dito e feito. Eu digo isso, irmãos, com profunda tristeza. Eu queria, nesse ponto, ter sido falso profeta. Ter cantado a pedra e a pedra não ter saído. Mas o conselho entrou por um ouvido, saiu por outro, porque, irmãos, não tem mágica na vida cristã. Senão o Senhor tinha virado para Josué e dito, Josué, você já passou todos esses anos com Moisés, você já está bom, rapaz. Agora só mete o pé nas portas aí em Canaã e sai conquistando.
O conselho que ele deu a Josué foi que ele não se afastasse da palavra do Senhor, nem de dia e nem de noite. Então serão bem-sucedidos os seus projetos, os seus objetivos que o Senhor já tinha dado a ele, né? Se não fosse relevante, não teria o maior capítulo da Bíblia inteirinho da palavra de Deus, Salmo 119. 178 versículos, se eu não me engano, inteiro sobre a necessidade das Escrituras na nossa vida. É sério isso, já sabe, irmãos? Muito sério. Mantenha um pensamento, essa vida encharcada dos conselhos da palavra. Essa vida encharcada de boa influência. Os jovens muitas vezes me perguntam sobre música do mundo. Porque entre a atitude ascética do mundo, cruzes, está amarrado, e a atitude do não tem nada a ver, eu acredito que há um equilíbrio. Ontem mesmo eu estava no supermercado com uma música que eu gosto, da voz do cara, da melodia e tal. Eu cheguei em casa, eu estava arrumando meus papéis lá e botei para tocar no Spotify. Não atraiu o demônio para minha casa, não caiu raio na minha cabeça, não aconteceu nada disso. Agora eu garanto aos irmãos, 90 e tantos % do meu tempo é ouvindo música que alimenta meu espírito. Essa é a diferença. E mesmo aquela que é do mundo, que é secular, eu não fico ouvindo músicas, e particularmente eu que entendo que se estiver em outra língua, não fico ouvindo música que traz noções contrárias à palavra de Deus. O ponto aqui, meus irmãos, é que Deus não quer que a gente vá para a caverna para se isolar do mundo. Mas quanto em andando pelo mundo, nós estamos andando com o Senhor na nossa vida. Quando nós estamos trazendo a influência das coisas do alto e pensando nisso o tempo todo. O devocional que você faz, ele gruda em você durante uma parte do dia? Ele fica lhe visitando durante uma parte do dia? No seu pensamento, na sua atitude, na sua forma de interagir com aquilo que está acontecendo? Essa vida, irmãos, e essa mente encharcada das coisas do alto é o que está aí. Por isso que o comentarista, no caso João Calvino, está comentando o fato de que não é uma ida e eu volto para não. Eu estou constantemente ligado, pensando nessas coisas do alto. Pensando em coisas excelentes ainda, uma localidade definida. Nosso comentarista da nossa revista está destrinchando e separando muito, né? Cada parte do texto, e ele vai se concentrar na parte nas coisas do alto. Paulo define bem onde deve estar a mente do crente quando dá ênfase nesta frase, nas coisas do alto. Ele relembra aos Colossenses que enquanto seus pés estão na terra, suas cabeças devem estar no céu. Se suas mentes estiverem na presença de Cristo, seus pés andarão em caminhos retos. E aqui a gente vai ver mais adiante, do versículo 12 até o versículo 17. O cristão, irmãos, ele está o tempo todo nesse paradoxo do já e do ainda não. Porque o que o texto fala é que se nós morremos com Cristo, se nós já ressuscitamos com Cristo, mas espera aí, eu ainda estou aqui. E nós falamos na aula passada que esse ressuscitar que está sendo referido aqui, ele não é ainda o ressuscitar do corpo. Eu até discordei do autor da revista, com todo respeito ao meu amigo, quando ele falou que não era uma ressurreição literal. Eu falei, não, é sim. Só não é uma ressurreição física, corpórea. Nós fomos espiritualmente já ressuscitados. Então, irmãos, o cristão hoje, ele é um cidadão de duas realidades. Ele já está na eternidade, mas ainda não. Você acha isso confuso? Porque se você parar para pensar, meus irmãos, esse elo entre dois mundos é inaugurado pelo próprio Senhor Jesus. Ele é o Deus encarnado, mas ele é Deus. E não há de fato como você tirar Deus da eternidade, da glória. Apesar que ele estava aqui na manjedoura, que ele estava aqui correndo nas ruas de Jerusalém com os amiguinhos, com certeza, que ele estava ali, mas
mais crescidinho, aprendendo o ofício com seu pai, com P minúsculo, o elo com o pai de P maiúsculo nunca foi rompido. Então, essa ligação, irmãos, entre dois mundos, e aqui vai uma coisa tão simples, mas parece um segredo espiritual que alguém um dia ainda vai escrever um livro. Eis a razão, irmãos, do sucesso do Senhor Jesus. Ele vivia a sua vida no poder do Espírito. E o poder do Espírito, irmãos, é deste mundo ou do outro? Do outro. Então ele vivia a sua vida aqui, com a cabeça, lá no alto. Isso vai se marcar na nossa vida, irmãos, a cada expediente, a cada interação. E Satanás vai eternamente, a carne vai tentar eternamente não, enquanto tivermos vidas, cara. Satanás vai tentar toda a nossa vida, a carne e o mundo, fazer com que a gente esteja cada vez menos lá, na nossa pátria eterna, e mais aqui. Ele vai fazer isso através da ambição, a ruim, na parte ruim dela. Através da cobiça, através da avareza, através do materialismo, através de tudo aquilo que a gente acha que aqui neste mundo a gente consegue conquistar. Agora, olha que loucura, irmãos. Se eu encontro uma pessoa que acha que é tão espiritual que ela não precisa cuidar da sua vida material, por exemplo, não paga INSS, não guarda um dinheiro para um dia de necessidade, ele não guarda dinheiro para, de repente, quando ele falecer, os filhos e a esposa terem alguma coisa, eu vou dizer assim, meu irmão, você não é um bom cristão. Você acha que é muito espiritual, mas você é um tolo. Porque isso é um extremo. Mas se eu acho no outro lado, camarada, que... irmão, sentiu a sua falta domingo? Pastor, eu estava trabalhando. Sentiu a sua falta, estava trabalhando, estava não sei o quê. Ele está sempre correndo atrás do sucesso e de mais dinheiro. Ele é um outro tolo, só que é de outra espécie. Esses dois tolos podem dar as mãos e achar que um é contra o outro, mas na verdade eles são os extremos de um mesmo problema. Ele não compreendeu o equilíbrio. Que a Bíblia, irmãos, é lotada disso. É por isso que o Senhor, inclusive, nos 10 mandamentos, separou um dia, porque se ele não separasse, o mundo ocidental hoje não teria o dia de descanso. Sabe por que eu sei disso? Porque em culturas onde o cristianismo não foi fomentado pelos séculos, não existia dia de descanso. Eles copiaram do Ocidente. Eles literalmente trabalhavam de dia após dia, após dia, após dia. Por que o Senhor fez isso? Porque nós somos radicais. Não é no bom sentido, não. Nós somos extremados. Nós sentimos segurança nas pontas. E não no equilíbrio do princípio da palavra de Deus. Aonde tanto a nossa vida aqui é cuidada, como a gente não perde o elo no alto. Então essa pessoa, ela sabe que Jesus pode voltar antes do final dessa EBD. O microfone não pegou não, mas o pessoal falou um amém aí meio de domingo de manhã, mas tá bom. Jesus pode voltar antes do final dessa EBD, mas ele pode voltar, meus irmãos, ainda na vida dos meus netos. Eu posso até não acreditar nisso, a gente vive dizendo, Jesus vai voltar na nossa geração. Eu me converti isso daí. E boa parte do pessoal que falava isso já está na glória. Não, é verdade, Jesus pode voltar na nossa geração, ou não. Então eu vivo em equilíbrio, eu vivo como se Jesus fosse voltar hoje, ou como se não fosse. Porque se ele não voltar, e eu partir dessa vida, as pessoas vão continuar. E é por isso, irmãos, olha só, que eu planejo uma igreja para hoje, como pastor, mas eu planejo uma igreja para daqui a 10 anos também. É por isso que nós começamos o treinamento de pregadores nessa igreja. Por isso nós começamos o seminário nessa igreja. Porque eu não sou eterno, ninguém é eterno. Mas o meia dúzia, 10 ou 20 anos, eu e os presbíteros que você conhecem hoje não estarão mais aqui. E aí? A gente vai contar com a sorte? Não, a gente segue o exemplo do Senhor Jesus, que preparou os seus. E se você seguir a vida dos apóstolos, você vai ver, por exemplo, Paulo preparando outros, Pedro preparando outros, e assim por diante.
João preparando outros. E eles tinham, eu tenho absoluta certeza, que tinham também confiança de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Você vê, irmãos, como a Bíblia realmente nos enche de conselhos de como ter uma vida equilibrada entre o já e o ainda não. Isso é pensando nas coisas do alto. Continuando, irmãos. Pensando em coisas excelentes, uma localidade excluída. Havia uma localidade, né, onde nós devíamos estar pensando e outra que não. E ele está se referindo a e não nas coisas terrenas. João Calvino novamente diz que ele não tem em mente como faz um pouco mais adiante, 5:10. Os apetites depravados, os quais reinam nos homens terrenos, nem mesmo as riquezas, os campos ou casas, nem outra coisa qualquer da presente vida, os quais devemos usar como se não as usássemos. Isso é um termo interessante lá em 1 Coríntios. Mas ainda se enquadram em sua discussão quanto às cerimônias. Há um lugar em que a mente do crente não deve estar, na terra. O cerimonial judaico era meramente terreno e não podia ocupar a mente dos cristãos. Então, principalmente nesse texto, irmãos, ele está se referindo às práticas da lei que já caducaram, que já não pertenciam a ele. Mas nós podemos facilmente expandir isso a também, obviamente, as coisas que são claramente erradas. Essas são coisas terrenas. Mas, irmãos, para pensar. Alguém aqui tem problema com cerimonial judaico? Não, né? Ninguém está acendendo menorá em casa todo dia? Não, beleza, só checando. Alguém tem alguma dúvida de que coisas depravadas, coisas da carne são coisas terrenas? Alguém tem dúvida? Acredito que não. Esse não é o nosso problema, irmãos. O nosso problema são nas coisas sutis. Nas coisas que Deus nos deu para serem bênçãos, e nós transformamos essas coisas que também são terrenas. Lembra do que eu estou falando, irmãos? Do já e do ainda não? Pés neste mundo, cabeça na eternidade. O que eu faço? Eu transformo em coisas centrais na minha vida. O trabalho, por exemplo, que eu acabei de mencionar. Ou a família. Ou qualquer coisa que seja. Nós somos mestres em transformar bênçãos em, de fato, maldições. Pastor, minha família é uma maldição? Acompanhe comigo, você consegue. Em si, não. Em si, separadamente, é bênção. Mas quando, irmãos, eu tomo família, emprego, o que quer que seja, e transformo em um ídolo, e transformo em um centro de meu investimento, de minha atenção, de meu tempo, de meus recursos, e sei lá mais o que, eu estou transformando aquilo em uma maldição na minha vida. E quando eu me refiro a maldição, irmãos, não é no sentido mais neopentecostal, vai atrair demônio, vai atrair nada na sua vida. Não, não. Vai atrair as consequências de más escolhas, de escolhas ruins. Porque quando irmãos, o problema do ídolo é que nem aquele bichinho virtual Tamagotchi, de uns 20, 30 anos atrás, né? Aí eu comprei o Tamagotchi. Eu me pergunto, por que a gente fazia essa desgraça naquela época? Você não tem ainda compromisso suficiente na sua vida, não? Você vai comprar um negócio que toda... Está com fome. Tem que ir no banheiro. Não sei o que lá. As coisas que a gente faz, né? O problema é isso, irmãos. Aquilo que a gente se torna central na nossa vida vai consumir o nosso tempo, a nossa energia. E aí alguém coloca lá no grupo da igreja que precisa fazer tal coisa na congregação, ou fazer isso, fazer aquilo. Você nunca tem tempo. Porque você está consumido por aquilo que você decidiu, né, girar em torno da sua vida. Porque veja, irmãos, nossos bens, nossos compromissos, e eles devem girar em torno de nós. Nós somos o centro da organização da nossa vida. Quando nós começamos a girar em torno das coisas, a vaca já foi para o brejo, levou a rede de arame safado. O negócio que marca você e corta tem que ser safado mesmo lá daquele, né? Já foi para o brejo, porque você já está perdido, você já está lá no bichinho virtual. Ah, ele quer isso, ele quer aquilo e tal, eu tenho que fazer isso, eu tenho...
Você já parou para pensar, irmãos, que até Hollywood mostra que pessoas que se concentram nas coisas que não são mais importantes, é tema de filme toda hora, acabam com vidas vazias, né? Conquistou tudo aquilo, mas acaba perdendo às vezes a esposa, os filhos, porque concentrou a vida. Até os ímpios sabem disso. Mais engraçado é que provavelmente tem um monte de atores e diretores e produtores ali fazendo exatamente aquilo. Vivendo ao redor do trabalho, mas faz um filme para tentar dar lição nos outros. Mas é outro problema. Mas nós deveríamos saber melhor. Então, irmãos, o problema das coisas terrenas é que eu ainda preciso trabalhar. Mas qual é o meu limite? O lazer e a diversão têm um espaço terapêutico na nossa vida. Mas qual é o limite? Esse é o nosso problema, é estabelecer, né? Limite, sabe a hora de botar o papelzinho no Tamagotchi. Lembra que tinha um negocinho que você colocava assim, ele entrava em pause? Para você não usar mais, né? Não quero mais não, tal. Aí você botava lá, você podia deixar na gaveta meses. Ele não evoluía, mas também ele parava ali, não tinha coisa nenhuma. Ninguém fazia, porque você queria que bichinho... cada coisa que a gente faz. Mas nós temos o nosso bichinho. Se você que é jovem, você deve estar pensando, né? Sabe qual é o seu Tamagotchi hoje? O seu perfil do Instagram. O seu perfil da rede social. Você tem que alimentar, você tem que botar lá. Você tem que acompanhar quem foi que fez o seu like. Para ver se o desejado e a desejada estavam lá. Tipo, olha, não só deu like, mas ele botou coraçãozinho. Deve me amar também. Cada geração, irmãos, tem o seu bichinho virtual. O seu roubador de tempo. O seu altarzinho. Como Colossenses 3 é relevante para o dia de hoje. Não é verdade? Eu descobri isso, irmãos, quando eu redescubro isso, toda vez que alguém fica admirado com qualquer feito que outra pessoa faz, eu me refiro a feitos espirituais. Quando alguém fala assim, poxa, nós estamos em junho, o irmão lá da igreja já leu 10 livros, por exemplo. O irmão lá da igreja já leu a Bíblia toda esse ano. Nossa, tem um irmão lá na igreja que ele é evangelista. Esse ano ele já alcançou 4 ou 5 pessoas para Cristo. Então nós começamos a categorizar as pessoas numa categoria fora da minha. Ele é evangelista. Eu não. Ontem no culto de abertura de missões, o pastor falou uma coisa certa. 100% dos que estão aqui. Porque ele primeiro perguntou se alguém não era cristão. Ninguém levantou a mão. Então, 100% dos que estão aqui são chamados. Concordo plenamente. Então, como é que eu vou categorizar? Nossa, o irmão é um evangelista. Sabe qual é a diferença, querido, entre o irmão que você está admirando e você? É porque ele prega. Ele, de fato, desenvolve e vai atrás de seus alvos evangelísticos. Ele não espera cair do céu. Você sabe por que ele leu esses 10 livros em junho, que você está tão admirado? Porque provavelmente ele não zerou as 80 temporadas da série que você zerou. É mera lógica, porque ele tem as mesmas 24 horas que você. Sabe por que ele já terminou a leitura bíblica dele? Porque ele não fica esperando os dias passarem e ver o seu número de dias atrasados aumentando e diz assim, eu tenho que resolver isso aqui, e não resolve. No final do ano a gente vai ouvir a mesma coisa, irmãos, de muitos irmãos da nossa igreja. Esse ano eu não consegui, eu quase consegui, pela 8ª vez, mas 2022 vai ser o meu ano de leitura bíblica. Como que não aprendemos? As coisas não caem do nada. Então, a próxima vez que você for abrir a boca e dizer assim, olha, eu admiro tanto o irmão fulano, ele é um homem de oração. A primeira coisa que você deve fazer, irmãos, antes de abrir a sua boca, é dizer assim, por que que eu não sou? Porque em lugar de ficar tão admirado com o comportamento de fulano, por que que eu não olho para ele e dizer assim, olha, alguém que faz igual a mim? Graças a Deus por isso.
Essa é uma boa coisa para eu abrir a minha boca. Porque eu fui criado, irmãos, em uma geração que a gente vivia admirando. A gente recebia os missionários da junta, né? A gente vivia admirando esses heróis que foram para a Bolívia, que foram para sei lá onde, que foram, sabe? Mais interessante, irmãos, quando você começa a conviver com essas pessoas, você começa a ver assim, olha só, o cara é de carne e osso, igualzinho a mim. Inclusive torce para o time errado, olha só, ele é... Já sabe o que eu me refiro, né? Então, esse aí não. O ponto, irmãos, é que a gente precisa começar a ver a nossa vida de uma perspectiva. Será que eu estou buscando realmente as coisas que são do alto? Será que realmente eu estou me afastando das coisas terrenas? Será que isso está criando um resultado que eu realmente espero na minha vida? Um irmão outro dia chegou dizendo que por causa da pandemia, né? E não tem mais aula como tinha normalmente, as aulas foram reduzidas, porque quando você ficava 4, 5 horas em uma instituição de ensino, as aulas foram reduzidas a menos da metade disso daí, online, e depois você estudava. Ela assim, pastor, pelo menos uma coisa boa saiu dessa pandemia para mim. Terminei os livros que estavam empacados na minha casa, esse ano estou na minha leitura bíblica em dia, e incrível, estou aprendendo coisas que há muito tempo eu não aprendia. Olha só, e detalhe, ela nem estava impedida por uma coisa ruim, era estudo, que consome o nosso tempo. Quem estuda é 4, 5 horas por dia dentro da sala de aula, correto? Por que nós não podemos fazer isso, irmãos, de forma permanente na nossa vida, independente de qualquer outra coisa? Para terminar, irmãos, o nosso primeiro ponto, você já é um crente de fato? Se for, certamente foi iniciativa de Deus, não pelos seus méritos. Agora, você precisa viver de acordo com esta nova vida que recebeu, buscando a Cristo, pensando na pessoa de Cristo, submetendo-se a Cristo como Rei soberano, esquecendo-se e renunciando às coisas que esta terra oferece. Este equilíbrio, meus irmãos, é o diferencial na vida daquelas pessoas que muitas vezes, inclusive, nós admiramos. Cuidado com grupos religiosos que misturam práticas de várias religiões para aparentar uma espiritualidade exemplar, mas, na verdade, são ímpios. Esses misturam espiritismo, judaísmo, paganismo e cristianismo numa só doutrina e oferecem uma solução melhorada para as mazelas do povo. Matthew Henry, que é um comentarista do passado, comenta: uma vez que os cristãos estão livres da lei cerimonial, devem andar de modo mais próximo de Deus em obediência ao Evangelho. Como o céu e a terra são opostos entre si, não podem ser seguidos simultaneamente, e o afeto por um deles enfraquecerá e abaterá o afeto pelo outro. Em resumo, meus irmãos, em estar as minhas afeições na eternidade, a minha vida aqui, que ainda existe, será afetada. O contrário também é verdade. Se as minhas afeições estão neste mundo, a minha vida na eternidade está já sendo afetada também. Não em termos de salvação, não é isso que eu me refiro. Mas nós sabemos muito bem que uma vida espiritual fraca, ela certamente está abrindo mão para ela mesma de galardões, de recompensas que terão repercussões eternas, sem falar no seu crescimento, no seu desenvolvimento aqui e nesta vida. Agora sim, irmãos, número 2, versículos 3 e 4. Motivo para se viver a nova vida em Cristo. Eu vou reler aqui, desculpe, irmãos, para a gente não deixar de refrescar nossa memória. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em resumo, nós somos motivados a viver aqui, ok? Pensando em uma recompensa eterna. Ok? E isso não é de maneira nenhuma um mau negócio, é um ótimo negócio. O pouco tempo que a gente vai viver aqui, vivendo por esse padrão, que detalhe, já nos abençoa aqui, vai nos abençoar muito mais eternamente, que é o tempo maior da nossa verdadeira vida. Ok? Os colossenses tinham motivos para viver a nova vida em Cristo. Letra A, porque já morreram e viveram. Versículo 3. O escritor desta carta expõe, neste verso, 2 declarações aos crentes de Colossos. Nota de falecimento. Primeira declaração, porque vocês morreram. Paulo relata que os colossenses estão mortos e sepultados.
mortos para a velha natureza e para o mundo pecaminoso, não podiam mais viver na prática do pecado. Então, irmãos, mortos não têm afeições. Então, o interessante disso, irmãos, é que nós estamos usando o quê? A nossa nova vida para trazer à existência novamente as nossas velhas afeições. Então, a ideia aqui é alguém que já não está mais naquele círculo de convivência, mas constantemente vai lá visitar. É como alguém, meus irmãos, que foi resgatado, né, da sujeira, do lixo, né, da lama e tudo mais, mas de vez em quando, por uma saudade meio mórbida, né, nefasta, vai lá, suja a mão e passa no rosto. Espera-se que sistematicamente ele limpe o rosto, mesmo que repita o processo posteriormente. Mas o que acontece geralmente, irmãos, é que à medida que a gente vai nos sujando com aquilo que não pertence mais da nossa vida, nós vamos nos tornando cada vez mais incapacitados de reconhecer essa sujeira. A gente se acostuma com ela. Você já teve uma oportunidade de você ter ido fazer um trabalho no quintal, qualquer coisa assim, né? Ou jogar bola, que seja, um esporte, e você chega em casa e alguém, ei, vai tomar um banho, que você está... Aí você, não estou tão mal assim. Você se acostumou com o mau cheiro. Você até sabe que você está suado. Mas para a pessoa que estava bonitinha em casa, cheirosinha, né? Com a roupinha de amaciante de roupa e perfume, né? Você está horrendo. Mas para você não. Porque a gente se acostuma com aquilo que não nos pertence mais, porque nós já morremos. E aí, meus irmãos, não tem apenas a nota de falecimento, mas também a apólice de seguros. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eles morreram para o pecado e viveram para Deus. Estão escondidos, protegidos com Cristo. Assim como Cristo, a nova vida do crente, está encoberta para o mundo, ela é indestrutível, ela é eterna. Ou seja, irmãos, se nós temos essa perspectiva de vida superior, melhor, acima, por que eu estou recorrendo a uma coisa que não me pertence mais? O grande mistério da experiência cristã, irmãos, é que nós fazemos isso, quando nós deveríamos estar longe. Ontem eu estava aconselhando um senhor, casamento destruído. E eu usei, irmãos, de todo tipo de argumento. Estava em oração por essa reunião, outras pessoas estavam orando também. Todo tipo de argumento, inclusive um deles eu falei assim, olha, você está à deriva, agarrado a um pedaço de madeira flutuante, tentando não se afogar. Mas, eventualmente, essa madeira vai se desfazer e você vai para o fundo. E o que Deus está fazendo agora, meu irmão, através da nossa reunião aqui, de outras pessoas que já lhe procuraram, eu estou lhe jogando uma boia. E essa boia tem uma corda para que eu poder lhe puxar e dizer assim, bora caminhar junto, bora resolver esse problema na sua vida. Vamos tentar restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família. A minha tristeza, irmãos, é que ele foi embora dizendo que não conseguia tomar tal decisão. Preferiu continuar à deriva. Eu expliquei para ele, eu compreendo a complexidade dessa decisão. Mas ela não é uma decisão difícil. É uma decisão tão simples como entre morrer de fome e comer, né, uma comida crua de um bicho que você matou com as próprias mãos. Alguém tem alguma dúvida do que você faria? Você está no meio do deserto, passando fome. E aí você lembra do documentário do Discovery Channel, que se você arrancar essa árvore aqui e espremer, você consegue engolir um pouco de umidade. Você tem que ter a humildade para espremer aquela planta lá. Aí você espreme e vem aquele gosto ruim de vegetal junto. Ah, essa água eu não quero. Não é Dom Perignon. Não é tão difícil entender o que a pessoa vai fazer. Ela vai tomar aquela água como se fosse a água mais pura do mundo, não é verdade?
Você está no meio do deserto e o lagartinho deu mole, você conseguiu matar o lagartinho. Lembra do Discovery Channel de novo, que é só tirar essa partezinha aqui e tal. Vai morrer de fome porque não tem um salzinho, uma pimenta para botar ali? Não, você vai comer. A decisão não é difícil, meus irmãos, entre a sujeira do pecado e da desobediência e a boia que está sendo jogada, não obstante, nós morremos. Nós abrimos mão de experimentar essa vida escondida em Cristo, que é a nossa. E preferimos voltar para a lama. E eu não estou contando essa história aqui, irmão, para você ficar de algum tipo de nariz empinado em cima de um pedestal para com a pessoa que eu estou me referindo aqui. Não. Todo o tempo eu ficava pensando e pedindo graça e misericórdia ao Senhor que eu não tivesse a tola percepção de escolher a morte. Para prestar a passagem do Antigo Testamento, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. O que o Senhor fala para Israel? Escolham a vida para que vivam. E a nossa vida, meus irmãos, escondida em Cristo, é a garantia de que salvação não é o ponto aqui, mas que tipo de vida nós vamos viver aqui. Que tipo de vida nós vamos ter aqui? Porque não fomos chamados, irmãos, para viver uma vida miserável. Fomos chamados para ter aquela vida abundante de João 10:10. Aquela vida plena de João 10:10. E não é culpa do diabo que nós não temos, né? O pessoal coloca aí que é ele que é o que vem matar, roubar e destruir. Não. É culpa dos falsos ensinos que nós resolvemos seguir. É isso que o texto está dizendo. O ladrão ali são os falsos mestres, os mercenários. No caso, os mestres da lei de Israel. Mas quando eu escolho esses ensinos porque eles me satisfazem, eu mesmo estou facilitando esse processo na minha vida. Letra B. Porque haverá manifestação. Ele se refere, irmãos, à manifestação de Cristo, que diz, quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, esta é uma referência da segunda vinda de Jesus. Certamente, ele voltará e se tornará visto pelo mundo de forma gloriosa. Ele é a vida da igreja. Com Cristo, a igreja está viva. Sem ele, a igreja busca coisas desta terra para satisfazer seus anseios e não consegue. Apenas uma ligeira correção aqui, irmãos. Quando ele se refere ao fato de que quando Cristo quer sua vida se manifestar, ele não está se referindo unicamente à volta de Jesus. Ok? Porque isso que está aqui, nós já experimentaremos no segundo seguinte à nossa morte. Eu sei que quando a gente fala da eternidade, tempo e espaço é uma coisa meio complicada, não é como agora, né? Tipo assim, como é que está aí no céu? Agora a gente está aqui de tardinha, qual fuso horário você está? Não, isso não existe lá na eternidade. Não temos ideia de como o tempo é computado na eternidade. Mas o fato é que não é só quando Cristo literalmente se manifestar em nuvens, certo? No final da tribulação, que ele está se referindo aqui. Mas no momento que estivermos na sua presença. A manifestação dele é a presença dele, ou nós, né, na presença dele. É a estar com ele ali. Tá, isso é tranquilo. Mas qual é o mais importante aqui, meus irmãos? É que nós estamos em um momento de espera. E o nosso inimigo, em tudo isso que eu tenho falado aqui, é a nossa impaciência. Como nós ficamos impacientes de esperar essas manifestações eternas, espirituais, superiores, etc., nós começamos a preencher a nossa vida com as bolotas dos porcos aqui. Isso é muito bem ilustrado nesse texto que eu estou me referindo, que é do filho pródigo. Ele estava lá na casa do pai, mas ele não era o manda-chuva. Ele não tinha ainda tomado posse de tudo aquilo que ele poderia um dia ter. Ele ajudava seu pai. Ele era o segundo ou terceiro em comando junto com seu irmão. E ele se cansa disso. E diz, então me dá o que é meu de direito, que eu vou viver a minha vida. E aí você conhece o resto da história. Então, no momento, meus irmãos, o viver em Cristo tem trazido para nós plenitude? Não, seja sincero.
Nossa vida tem tristezas, dificuldades, doenças. Então, a plenitude do que nos foi prometido em Cristo já é nosso? Não. Porque nós estamos no já, mas o ainda não. Então, nesse momento, meus irmãos, entre a velha vida e a terra prometida, no nosso deserto de peregrinação, nós começamos a pensar o quê? No Egito. Na falta de água. Na falta de picanha. As carnes, nas panelas de carne com os alhos porós do Egito. Não é isso que exatamente eles falaram? E nós começamos a recorrer às coisas deste mundo porque nós não estamos ainda usufruindo das coisas do próximo, plenamente. Pastor, mas isso então explica tudo. Não, não explica. Porque de fato, meus irmãos, há muito já da nova vida que nós experimentamos agora. Primeiro, nós sabemos quem somos e sabemos exatamente de onde viemos e sabemos exatamente para onde vamos. Irmãos, eu não consigo conceber o que é a vivência na incredulidade. Como é triste, às vezes, você vê alguém falando assim, não, o que tem é essa vida aqui mesmo, morreu, acabou. Primeiro porque ele está enganado, e eternamente enganado. Segundo, que vidinha medíocre, que vidinha pequena. Nós temos, irmãos, pela palavra de Deus, pela pessoa do Senhor Jesus, certeza da nossa vida. Convicção de quem somos, do que nos foi prometido. E é por isso que lá em Tessalonicenses, Paulo usa aquela expressão, não quero que vocês sejam como os que não têm esperança. E já expliquei centésimas vezes aqui, mas trocentas vezes, mas não tem problema. O que Paulo se refere aí, meus irmãos, e que depois a Bíblia vai falar da bendita esperança dos santos em Tito, não é uma possibilidade, é uma realidade. Não é a nossa esperança de quem sabe eu consigo viajar nas férias, das minhas próximas férias. Que pode ser sim, pode ser que não. Né? Quem sabe eu passo naquela prova, naquele vestibular, naquele concurso. Talvez sim, talvez não. Não é isso? É a convicção de quem nós somos. Aí você vê, meus irmãos, a placidez de Paulo. Na segunda carta dele a Timóteo. Já estou sendo oferecido como sacrifício. Quando ele está preso a primeira vez, carta aos Filipenses, ele diz, eu estou dividido. Eu quero partir e estar com Cristo, mas também quero estar com os irmãos, porque eu ainda creio que eu posso fazer alguma coisa aqui. Mas ele não tinha certeza que seria libertado. Suspeitava, mas não tinha certeza. Na sua segunda prisão, ok? A primeira é do final do livro de Atos. Na sua segunda prisão, em 2 Timóteo, ele já está bastante convicto. Talvez Deus revelou a ele, eu não sei. Talvez as circunstâncias haviam mudado de maneira dramática. Talvez o imperador daquele momento era pior do que o anterior. Mas ele tinha bastante convicção. Eu estou sendo oferecido como sacrifício. Procure uma nota de lamento em 2 Timóteo. O que ele se preocupa, irmãos, é preparar um dos seus sucessores para a sua ausência. Porque ele, como todo aquele que morre no Senhor, estará muito bem, obrigado. Meus irmãos, o nosso problema é o que eu faço enquanto Cristo, que é a minha vida, ainda não se manifestou. Porque isso pode levar 20, 30 anos da vida de alguém, 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90 anos da vida de alguém. Como viveremos essa extensão, que para nós é muito, mas diante da eternidade não é nada, de uma maneira que glorifica a Deus? Essa é a nosso desafio. Porque quando isso acontecer, irmãos, olha o próximo ponto. A manifestação do crente agora. Então vocês também serão manifestados com ele em glória. Com Cristo, os crentes serão conhecidos externamente por todos. Serão revelados na glória de Cristo. Por causa de Jesus e de sua manifestação, todos os salvos também externarão suas vidas santas no grande dia do Senhor. Naquele glorioso dia, nossa vida que estava oculta será revelada aos olhos de todos. Então, irmãos, Paulo,
ele é aqui, ou dá aqui, meus irmãos, uma receita anti-ambição, anti-avareza, materialismo, anti-teologia da prosperidade, anti-evangelho do tudo vai bem com você, pode ficar tranquilo. Quando ele coloca, irmãos, que os nossos olhos e a nossa ambição precisam estar na eternidade. E presta atenção, irmãos, essa minha perspectiva eterna inunda a minha perspectiva temporal. Esse é o resumo do que nós estamos vendo até agora. Não confie em cerimônias, não confie no que você faz, deixa de fazer. Olha para a eternidade, deixa a eternidade descer o seu manto, a sua coberta sobre o seu tempo aqui. Isso não é só Paulo, irmãos. Pedro vai falar sobre nós sermos peregrinos. O que acontece, o que ocupa, irmãos, a mente do peregrino o tempo todo? A sua casa. Ele está peregrinando, mas ele está o tempo todo pensando na sua casa, de onde ele veio e para onde ele quer voltar. Ele não é imigrante, ele é peregrino. São coisas diferentes. Ele não saiu de lá para vir morar aqui. Ele está peregrinando e a ideia é ele volta para onde ele pertence, a sua verdadeira casa. E aí o que acontece, irmãos? Quando ele tem essa mentalidade, ele faz de tudo para que aqui contribua para esse retorno. No nosso caso, irmãos, em particular, o nosso retorno está garantido em Cristo. Mas como nós temos visto abundantemente, irmãos, na mensagem do domingo à noite, como será essa nossa peregrinação? Será lamentável? Será de desonra ao nosso Deus? Ou nós vamos fazer uma peregrinação, irmãos, onde experimentaremos tudo o que é possível da vida abundante que o Senhor tem preparado para nós hoje aqui. Agora deixa eu fazer um alerta para você, meus irmãos. Muitas vezes vai parecer que você está perdendo. Inclusive o salmista, agora me foge se é o 73 ou 78, ele registra exatamente isso. Abra lá comigo, vamos rapidinho aqui checar a referência para não mencionar errado. Isso mesmo, Salmo 73. O Salmo 73 diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tinha inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. E aí ele vai seguir, meus irmãos, falando que eles não passam por sofrimento, estão sempre saudáveis, livres de fardos, não são atingidos pelas doenças. Tudo isso aqui é exagero, mas é a nossa percepção. Você passa pela casa, aquela casa enorme sendo construída e tal, você cria uma ilusão na sua mente de que essa pessoa está por cima da carne seca, que vida maravilhosa que ela tem. Não sei se você já teve a oportunidade de fato entrar numa casa dessa e conviver, pelo menos que brevemente, com uma família dessa. Em meu trabalho anterior, que eu deixei, eu vi várias vezes essa cena. Uma vez eu coloquei rede em uma casa, eu tive que botar 3 roteadores, de tão grande que a casa era. Cada roteador colocava, quando eu chegava em determinado lugar da casa, não tinha mais sinal Wi-Fi. Eu tinha que botar outro repetidor, 3 roteadores lá. Pula no tempo. O sorriso daquela esposa já tinha sumido há um tempão, porque o cara vive para o trabalho. Então, isso aqui que o salmista coloca, irmãos, é a percepção dele, porque se você quiser olhar só o carro do ano, a casa enorme, o que quer que seja que ele atraia naquela pessoa, naquela vida que ela tem, você vai prestar atenção nisso. E às vezes em coisas extremamente banais. Às vezes em coisas extremamente pecaminosas. Então ele vai começar a mencionar diversas coisas aqui, até discordar não, nem disfarçar. Desacreditar da sua própria busca por Deus. Versículo 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Para quê? Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. E aí ele vai continuar, irmãos, o seu lamento, até o versículo 17.
até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. A lição aqui, meus irmãos, até que eu coloquei a minha cabeça nas coisas do alto, para pegar o gancho com o nosso estudo. Até que eu voltei a minha cabeça para quem eu realmente sou. Essa é a razão, irmãos, porque o homem de ontem não conseguiu dar as costas às suas más e pecaminosas decisões. Porque ele está acreditando no versículo 1 até o 16, na falsa prosperidade que está sendo oferecida pelo pecado para a vida dele. De uma nova mulher que não tem tanto problema como a antiga que eu deixei. Claro que não, tu conhece essa criatura há 4 meses. Eu falei claramente para ele, espera 4 anos. Porque os seus problemas espirituais que contribuíram no final do seu casamento vão lhe visitar no novo relacionamento, porque você continua lá. Quando, irmãos, nós vamos compreender, a luta que temos é comigo. O que eu tenho. Porque esse era o problema do salmista no Salmo 73. Ele enxergou o ímpio em uma luz, em uma capa inexistente, selecionando só as coisas que ele achava que podiam ser atraentes e achou que a sua vida era muito ruim. Como eu disse, você vai passar por isso. Talvez você daqui a um tempo encontre os seus amigos da escola, da faculdade. Eles estão muito bem. Talvez prósperos. Talvez com uma mulher bonita no braço, um homem bonito do lado. E todas aquelas coisas que as propagandas querem fazer você acreditar que sem elas você não vai ser feliz. Aí você vai ser tentado a desejar as mesmas coisas. Você vai ter dificuldade de compreender que aquele que dá, entrega, doa, que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, não é realmente tolo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, e detalhe, ele ilustra com a própria vida, abre mão de um empregaço público, não era nem cargo comissionado, abre mão de um empregaço como fariseu, estava na nata da sociedade. As pessoas literalmente paravam na rua para que ele passasse, junto com os seus outros mestres da lei. Ele abre mão de tudo isso. Filipenses considera tudo como esterco, perda, para ganhar a Cristo. As escolhas, meus irmãos, estão diante de nós, constantemente. Aplicação. Para viver a nova vida por que viver a nova vida em Cristo? Você já morreu para aqueles pecados que lhe dominavam antes de Cristo? Seguramente, porque já estamos mortos para aqueles pecados, podemos viver para Ele. Você sabe que a vida espiritual que Jesus te deu nunca mais será tirada? Neste mundo inseguro, repleto de instabilidade, Cristo te segura firmemente e lhe garante vida eterna. Você está com Ele, então você está guardado com Ele em Deus. Para terminar, irmãos, na última parte nós temos uma tabela. Devemos buscar e pensar e esperar coisas excelentes, porque já morremos para as coisas do mundo e ressuscitamos para Deus. E aí tem essa tabela aí na sua apostila, né? Creio que está lá, está. Logo na última página, antes da parte de anotações. É uma coluna de fatos, a realidade de Jesus e a nossa realidade. Vamos lá, fato, morte. E Jesus também morreu fisicamente, e nós morremos para o pecado. O elo está sendo feito durante todo o texto, esse aqui é o resumo. Fato, ressurreição. Jesus ressuscitou fisicamente, e nós já agora ressuscitamos para Deus espiritualmente. Fato, existe glorificação, Jesus foi glorificado, o corpo transformado, e nós seremos glorificados para toda a eternidade.
Por que o autor resolveu terminar dessa maneira, meus irmãos? Porque são esses fatos resumidos aqui, nem condensados, mas tudo aquilo que a gente viu é que deveria convencer os colossenses, desde que ele está falando no capítulo 2, né? A supremacia de Cristo e tudo mais, mas agora esses fatos a respeito da nossa morte, ressurreição e onde deve estar a nossa mente, é que deve nortear a nossa vida aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ou nós vamos ser guiados pelos fatos bíblicos, ou vamos ser guiados pelas nossas emoções. Ou vamos ser guiados por aquilo que nós cremos, sabemos, ou por aquilo que nós sentimos. Porque, olha o Salmo 73, não é isso que acontece com esse camarada aqui? Ele não está sendo guiado por fatos, ele está sendo guiado por emoções, por percepções maquiadas, adulteradas da própria realidade. Ele está tudo bem para ele e tal. Olha aí, está vivendo dessa maneira e está se dando bem. O que me adiantou buscar ir a Deus e fazer tudo certinho e tal? Olha como eu estou. E é verdade, meus irmãos, muitas vezes você vai olhar e você vai estar numa pior. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para ti, é balela de evangelismo fraco. Isso nunca esteve na Bíblia. A não ser que você especifique muito claramente que o plano maravilhoso que ele tem para você é uma vida eterna com Cristo. Mas aí você está escondendo as letras miúdas, né? Do que vem, muitas vezes, nesse plano. Porque dos 12 que ele chamou, incluindo aí Matias, não Judas, só um morreu de velhice. Só um. Todos morreram martirizados e alguns de maneira horrenda. Cadê o plano maravilhoso? Mas já que nós não corremos, irmãos, risco de vida por servir a Deus, nós não podemos esquecer do resto. E que o Senhor, sim, permitirá lutas, dificuldades, desafios da nossa vida com o objetivo de formar Cristo em nós. Porque Ele que é a nossa vida quando se manifestar. Ele deseja, irmãos, que nós tenhamos sido formados nele durante a nossa vida e possamos ter vivido para a sua glória, que possamos ter vivido para a sua honra. Amém? Vocês viram hoje como que é diferente pregar em Gênesis e poder ler um capítulo inteiro de 30 e tantos versículos, e como é impossível você fazer isso numa carta apostólica. Apesar, irmãos, de tudo ser escritura, quando você prega num texto descritivo, quer seja Gênesis, quer seja Atos, você tem um estirar de informações para comprovar apenas um ponto ou alguns pontos, princípios espirituais. Numa carta apostólica, você tem condensado tanta coisa que mal dá para a gente explicar em uma hora e pouco de aula. Mas tem profunda influência, impacto e importância na nossa vida. E a minha oração essa manhã, irmãos, é que nós possamos aproveitar tanto um texto quanto o outro e realmente perceber como o Senhor tem nos dado, nas palavras de Pedro, tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E não há absolutamente nada que seja digno, que valha, ou que seja merecedor de nos tirar do caminho de quem está olhando para o alto. Oremos. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a intercalar e entrelaçar o que vimos hoje com a nossa vida. Como nós precisamos da Tua misericórdia, ó Deus, para não cair no erro de escolher o caminho fácil, o caminho, ó Deus, sugerido pelo mundo, pela carne, pelo inimigo. Ajuda-nos, ó Deus, a sofrer o dano, a perda temporária, para ganhar o prêmio eterno. Muito obrigado, Deus, porque o maior dos prêmios já nos foi garantido na pessoa de Cristo. A vida eterna não é uma possibilidade, é a nossa realidade. Como seres que viverão para sempre, literalmente. Ajuda-nos, ó Deus, que essa vida eterna invada esse período da nossa peregrinação. Que os céus desçam a nós.
Que o Senhor esteja presente na nossa vida, no nosso lazer, no nosso descanso, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. O Senhor sempre presente. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos muito do teu socorro. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.